Maria Alice afirma que Leandro está sentado à mesa no Dia dos Pais com toda a família, deixando Leonardo chocado e Zé Felipe assustado. A pequena contou para o pai que sonhou com o tio Leandro e no Dia dos Pais em meio ao almoço ela disse: "O tio Leandro tá aqui hoje. Ele tá feliz." Mesmo já acostumados com a sensibilidade dela, a fala da menina deixou todos surpresos. Então, para não perder nenhum momento dessa história, já se inscreve no canal e vem com a gente. Na nova mansão em Goiânia, o silêncio da noite se misturava ao som distante do jardim. Zé Felipe estava sentado no sofá da sala, a luz suave de um abajur iluminando o ambiente de forma acolhedora, mas carregada de uma melancolia quase palpável. As crianças já estavam dormindo nos quartos novos, depois de um dia cheio de brincadeiras, risadas e pequenas birras típicas de quem ainda é tão pequeno e cheio de energia. Ele olhava para a televisão desligada, mas sua mente estava longe dali. Desde a separação de Virgínia, tudo parecia ter mudado de tom. A casa era bonita, espaçosa, cheia de detalhes pensados para receber os filhos nos finais de semana, mas, para ele, cada canto carregava uma sensação de vazio. A ausência de uma rotina compartilhada, de alguém para dividir o peso dos dias e a alegria dos momentos simples, começava a pesar. Era sexta-feira à noite, e Virgínia estava em uma viagem a trabalho. As crianças ficariam com ele até o domingo. E, apesar de amar cada segundo que passava ao lado delas, havia um contraste doloroso entre o tempo presente e o que ele lembrava da vida em família. As pequenas correndo pela casa, chamando o pai para brincar, pedindo atenção, tudo isso preenchia. Mas, quando a casa voltava ao silêncio, a solidão se tornava mais alta do que qualquer barulho. Ele pensava sobre como o futuro se desenharia a partir dali, como manteria a conexão com elas e se conseguiria se adaptar a essa nova realidade sem se perder no processo. Enquanto a noite avançava, ele se levantou para checar se todos estavam cobertos. No quarto de Maria Flor, o ursinho favorito dela estava caído no chão, e ele se abaixou para colocá-lo de volta nos braços da filha, que dormia tranquila. No quarto ao lado, Maria Alice estava virada para a parede, abraçada ao travesseiro. Ele sorriu de leve, orgulhoso da menina esperta e sensível que ela é. Ao se aproximar, no entanto, percebeu que ela não estava completamente adormecida. Com a voz baixinha, ela disse algo que fez seu corpo inteiro congelar. "Pai, hoje eu sonhei com o tio Leandro." Por um instante, Zé Felipe não soube como reagir. Ficou parado, olhando para a filha, tentando entender o que aquilo significava. Ele quase nunca falava sobre Leandro para as crianças, não por falta de amor ou respeito, mas porque a dor da perda ainda era algo que a família preferia guardar. O pai Leonardo sempre contou que o tio era uma referência de vida, um amigo, alguém que sempre o aconselhava e o fazia rir. O fato de Maria Alice mencionar o nome dele, assim, de repente, despertou nele uma mistura de surpresa e emoção difícil de conter. "O tio Leandro?" ele perguntou, tentando soar natural, embora sua voz tivesse um leve tremor. "Como foi isso, filha?" Maria Alice, com os olhos ainda semicerrados pelo sono, respondeu de forma simples, como se fosse a coisa mais comum do mundo. "Ele estava sorrindo para mim. Disse que ama a gente e que tá sempre olhando." O coração de Zé Felipe apertou. Ele sentiu um calor subir pelo peito. Não sabia como interpretar aquilo, mas as palavras dela mexeram profundamente com suas emoções. Ele fez carinho no cabelo da filha, desejando boa noite, mas, ao se levantar, percebeu que o pensamento sobre aquela frase não iria embora tão cedo. A madrugada avançou, Zé Felipe não conseguia parar de pensar no que Maria Alice havia dito. Seria apenas imaginação de criança, ou talvez algo mais. Ele sabia que a filha tinha uma sensibilidade diferente, um olhar para o mundo que nem sempre conseguia explicar. E, naquela noite silenciosa em Goiânia, com as luzes baixas e o coração exposto, ele percebeu que talvez estivesse prestes a viver algo que iria muito além da dor da separação, algo capaz de unir não apenas o presente, mas também as memórias e os laços que pareciam intocáveis pelo tempo e pela morte. O sábado amanheceu com o cheiro de café fresco vindo da cozinha e o som das risadas de Maria Flor, que já estava de pé com as babás antes mesmo do sol se firmar no céu. Zé Felipe se preparava para tomar café da manhã quando Maria Alice apareceu ainda sonolenta, arrastando os pés pelo chão. Ele não mencionou a conversa da noite anterior, mas não conseguiu deixar de reparar no jeito calmo e sério com que ela se sentou à mesa, como se ainda guardasse um segredo. Depois de comer, as meninas correram para brincar no quintal,
enquanto ele ficou observando de longe. Maria Alice, sentada no chão, estava concentrada em um pedaço de papel e alguns lápis de cor. Quando terminou, veio até ele com o desenho nas mãos. Era uma figura simples, feita com traços infantis. 3 pessoas de mãos dadas, uma delas com uma auréola amarela sobre a cabeça. Ao lado, um grande balão azul subindo para o céu. Ela entregou o papel e disse com naturalidade: "É o tio Leandro. Ele disse que gosta desse balão." Zé Felipe sentiu a respiração falhar. O balão azul. Lembrou-se de uma história que o pai contou de aniversário de muitos anos atrás, quando Leandro, já sorrindo do jeito que só ele sabia, ganhou um balão azul de uma fã e disse que iria guardar como lembrança. Era um detalhe tão específico que ele nunca havia comentado com as filhas. Segurando o desenho, ele sentiu uma mistura de incredulidade e emoção. Mais tarde, enquanto as crianças assistiam a um desenho animado, Zé Felipe pegou o telefone e ligou para o pai. Leonardo atendeu com a voz rouca de quem ainda estava acordando, mas a curiosidade aumentou quando o filho contou sobre as palavras e o desenho de Maria Alice. Houve um silêncio breve do outro lado da linha, como se o próprio Leonardo estivesse processando aquilo. "Traz elas aqui", disse o pai, num tom que misturava firmeza e emoção. "Acho que precisamos conversar." O dia seguiu, e outros pequenos sinais surgiram. Na hora do almoço, Maria Alice olhou para o vazio e sorriu. Perguntada sobre o motivo, respondeu que o tio estava ali, sentado na cadeira ao lado do avô. À noite, antes de dormir, ela pediu para que o pai não esquecesse de agradecer pelo almoço de amanhã, porque vai ser especial. Zé Felipe, intrigado, perguntou como ela sabia. A resposta veio simples: "O tio me contou." O domingo de Dia dos Pais amanheceu um dia lindo, com um céu limpo e um sol suave que iluminava cada canto da casa dos pais de Zé Felipe. Desde cedo, Leonardo estava no quintal, supervisionando os últimos preparativos para o almoço. As mesas foram dispostas sob a sombra das árvores, toalhas brancas estendidas, arranjos simples de flores do campo como Poliana gosta, e um cheiro convidativo de comida caseira se espalhando pelo ar. Zé Felipe chegou com as crianças pouco antes do meio-dia. Maria Flor correu direto para os braços da avó, enquanto Maria Alice, mais contida, parecia observar cada detalhe como se já soubesse que aquele momento carregava algo especial. Leonardo recebeu o filho com um abraço firme. Não houve muitas palavras trocadas, mas o olhar emocionado dos dois dizia mais do que qualquer conversa. À medida que os convidados iam chegando, o clima se tornava mais leve. Risos surgiam, histórias antigas eram lembradas, mas, para Zé Felipe, havia um subtexto constante. O pensamento sobre o que Maria Alice havia dito nos últimos dias. Quando todos estavam à mesa, a conversa fluía entre o presente e as memórias. Foi então que Maria Alice, sentada ao lado do avô, pousou o garfo, sem qualquer cerimônia, disse com a voz clara: "O tio Leandro tá aqui hoje. Ele tá feliz." O silêncio que se seguiu foi quase absoluto. Leonardo ergueu os olhos para a neta, e no olhar dele havia uma mistura de surpresa, dor e alegria. Ninguém na família estranhava a sensibilidade de Maria Alice, mas ouvir aquilo, ali, naquele dia, era diferente. Zé Felipe sentiu o coração disparar. A menina continuou, sem perceber o impacto de suas palavras. "Ele disse que é para todo mundo ficar junto sempre, que ele gosta de ver a gente assim. E que o papai não precisa mais ficar triste." As lágrimas vieram discretas nos olhos de Leonardo. Ele pegou a mão pequena da neta e a apertou com carinho. Zé Felipe, por sua vez, respirou fundo, tentando conter a emoção. Aquela fala, tão simples e direta, parecia dissolver uma parte da angústia que ele vinha carregando desde a separação. Era como se, de repente, a ausência que doía tanto fosse suavizada pela certeza de que havia um cuidado vindo de um lugar invisível. O almoço seguiu com um tom diferente. As conversas retomaram, mas havia um calor no ar, uma sensação de união que não vinha apenas das lembranças ou da comida farta. Leonardo contou histórias sobre Leandro, algumas engraçadas, outras mais emocionantes, e todos riram e se emocionaram juntos. Maria Alice escutava atentamente, às vezes completando algum detalhe, como se estivesse lembrando de algo que nunca viveu, mas sabia. Depois que todos comeram, Leonardo levantou-se, segurando o copo, fez um brinde. Agradeceu a presença da família, falou sobre a importância daquele Dia dos Pais e, com a voz embargada, disse que sentia a presença de Leandro entre eles.
Não era algo que ele dizia com frequência. E, para quem o conhecia bem, aquele momento tinha um peso especial. Zé Felipe olhou para o pai e sentiu que algo se alinhava dentro dele. No final da tarde, quando a maior parte dos convidados já havia ido embora, Zé Felipe ficou sentado no quintal, observando Maria Alice brincar com Maria Flor. Leonardo aproximou-se, sentou-se ao lado do filho. Sem olhar diretamente para ele, disse: "Eu acho que seu tio veio para lembrar a gente do que é importante." Zé Felipe assentiu em silêncio. Sabia que aquele dia tinha sido mais do que um simples almoço em família. Tinha sido um reencontro, não apenas entre eles, mas com algo maior, algo que unia o passado e o presente de uma forma que ele não conseguia explicar. A paz que sentia no peito era nova. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que a vida podia seguir, mesmo com as ausências. Quando o sol já se escondia atrás das árvores e o céu ganhava tons alaranjados, Zé Felipe colocou as crianças no carro para voltar para casa. O silêncio dentro do veículo era tranquilo, quase reconfortante. Maria Flor dormia no banco de trás, enquanto Maria Alice, encostada na janela, observava a paisagem que passava, como se ainda estivesse absorvendo tudo o que havia vivido naquele dia. Ao chegar, ele as levou para dentro, ajudou a trocar de roupa e as colocou na cama. Antes de apagar a luz, Maria Alice olhou para o pai e disse baixinho: "O tio disse que hoje foi perfeito." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Zé Felipe mesmo depois que as meninas adormeceram. Ele se sentou na sala, sozinho, e percebeu que a sensação de vazio que costumava sentir nos finais de semana havia dado lugar a uma calma diferente. Lembrou-se dos últimos meses, da separação, das noites em que se questionou se conseguiria manter a família unida apesar da distância. Agora, sentia que havia algo maior sustentando todos eles, algo que não podia ser visto, mas que estava ali. A presença de Leandro, transmitida pelas palavras e gestos de Maria Alice, tinha costurado um fio invisível entre todos. Naquela noite, antes de dormir, Zé Felipe enviou uma mensagem para o pai, agradecendo pelo almoço e pela oportunidade de estarem juntos. Sorriu ao imaginar que, em algum lugar, Leandro também sorria. Pela primeira vez desde que tudo mudou, ele adormeceu em paz, com a certeza de que o amor e a fé atravessam qualquer distância, até mesmo a que separa a vida da eternidade. Se essa história tocou seu coração, lembre-se: o amor e os laços verdadeiros nunca morrem, apenas mudam de forma. Aqui, cada vídeo é um abraço na alma. Então, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sintam essa emoção. Vamos juntos espalhar histórias que aquecem o coração e provam que, mesmo à distância, o amor sempre encontra um caminho.